Olá, tudo bem? Como você está? Espero que você esteja bem e nós vamos juntos aproveitar mais um tempo nessa quarentena para estudar a Palavra de Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico no livro de Juízes. Nós gastamos um bom tempo, investimos um bom tempo olhando toda a introdução do livro de Juízes, que vai lá do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 6. Nós olhamos aí os pormenores de tudo que está narrado aí nesta parte, nesta seção do livro de Juízes, e agora então nós nos preparamos para entrar neste momento agora onde os registros das histórias dos juízes vão ser narrados, vão ser contados, e nós vamos procurar desfrutar o máximo possível também de cada relato, sem pressa, sem a necessidade de um capítulo por semana ou coisa mais do que isso, mas nós vamos olhar as histórias específicas dos juízes. A nossa sugestão é que você pegue aí a sua Bíblia, caneta, papel, para fazer anotações, e também faça a leitura prévia do texto que nós vamos abordar hoje. Hoje nós vamos tratar de Juízes, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 11, tá bom? Então, faça a leitura, a nossa sugestão é essa, dê um pause aí, faça a leitura e depois a gente segue juntos aí abordando os pormenores deste texto, tá bom? Vamos lá então? Bom, então depois de passarmos aí pela introdução e vermos qual era o problema que está sendo narrado aqui no livro de Juízes, o que estava acontecendo, a questão da nova geração que vai tomar um caminho diferente da geração anterior, que é a geração de Josué, que é uma geração fiel a Deus, temente a Deus em sua grande maioria. A nova geração, infelizmente, não será como a geração anterior e vai ter uma relação de idolatria com os deuses dos cananeus. Ao invés de expulsarem os cananeus da terra prometida, eles preferem fazer uma espécie de pacto de conveniência, abrindo mão daquilo que o Senhor havia ordenado, e isso vai lhes trazer problemas, né? Então é uma geração que não atenta para a aliança e para o compromisso que os seus pais haviam feito, né, diante de Deus, o pacto, a aliança que Deus havia feito com o seu povo. Então, apesar de tudo isto, né, de toda essa atitude arredia do povo em relação a Deus, Deus se mantém fiel à sua palavra, Deus se mantém fiel à aliança, e por isso vai permitir com que o povo passe por situações onde a própria idolatria deles se tornarão um laço para o povo de Israel. Contudo, esse mesmo Deus que se ira por conta dessa prostituição espiritual, como vimos na aula anterior, é o mesmo Deus que continua amando intensamente e por isso provê a este povo um libertador, um salvador, para que eles sejam libertos do momento de opressão, né? E assim então, ao mesmo tempo em que Deus não anula a sua palavra, a palavra empenhada na aliança, na promessa, ele continua então lidando com um povo que vive em idolatria deliberada, né? Então, esse é o panorama que nós vimos, tratamos aí os pormenores dele durante essas semanas. E agora, então, nós vamos começar, agora a partir do versículo 7 do capítulo 3, nós vamos começar, então, com os exemplos que vão confirmar tudo aquilo que a introdução nos disse, né? Então, é como se do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 6, nós tivéssemos o esboço geral, e por isso nós falamos que nós íamos mesmo dedicar tempo entendendo tudo que estava narrado na introdução,
porque a introdução, na verdade, é um resumo de toda a história. E a gente só vai conseguir entender toda a história entendendo bem a introdução. E agora, então, vem os exemplos. Né? Vem os exemplos que vão corroborar, vão confirmar tudo aquilo que a introdução de Juízes havia nos dito. Né? Então, nós vamos olhar agora para casos específicos e cada caso com a sua peculiaridade. Né? Então, nós vamos ver, por exemplo, a primeira coisa para a gente entender nas narrativas dessas histórias dos juízes é que eles podem ser classificados como juízes menores e juízes maiores, assim como os profetas também são classificados assim, profetas maiores e profetas menores, e essa classificação não tem a ver com relevância, mas tem a ver com o tamanho da obra. Então nós vamos ver que existem juízes que a narrativa, né, da história deles são em poucos versículos, e nós vamos ver que existem juízes que a narrativa deles são em um bloco de texto muito maior. Né? Então hoje nós vamos tratar, por exemplo, do Otiniel, cuja narrativa são alguns poucos versículos. Enquanto nós temos a história de Gideão, que ocupa mais de um capítulo, a história de Sansão, que ocupa mais de um capítulo. Então, essa é uma definição interessante aí para a gente lembrar. Mas, entre os versos 7 e 31 do capítulo 3, né, nós somos apresentados aos 3 primeiros juízes. Então, até o capítulo 3, versículo 6 foi a introdução do livro. A partir do versículo 7, nós entramos nessas histórias particulares, singulares. E, então, no capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 31, nós temos a história dos 3 primeiros juízes, né? Que é o Otiniel, o Eude e o Sangar. Otiniel, Eude e Sangar. Sangar, ele é mencionado apenas no versículo 31, né? Uma curtíssima citação. Então nós vamos naturalmente nos ater à história do Otiniel e do Eude. Hoje nós vamos vamos concentrar os nossos olhares no Otiniel, né? Que está narrado aí dos versos de 7 a 11 do nosso texto. Bom, a primeira informação que nós temos no verso 7 é o início de toda essa narrativa dos juízes, né? Ou seja, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então a narrativa sempre começa com essa informação. E nós vamos ver isso acontecer na maioria das histórias dos outros juízes. Israel fez o que era mal perante o Senhor. Israel, novamente, fez o que era mal perante o Senhor. Toda a narrativa dos juízes vai sempre começar com essa expressão. Né? Mas o que é interessante olhar aqui para esse trecho do versículo 7, essa primeira parte do versículo 7, é que está associado ao fazer mal perante o Senhor a expressão se esqueceram do Senhor, seu Deus. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender e aprofundar aqui a nossa compreensão é que quando o texto está falando de que Israel se esqueceu do Senhor seu Deus, naturalmente ele não está falando sobre a função cognitiva de lembrar ou esquecer. Você deve lembrar, por exemplo, que a Bíblia às vezes faz alguns registros acerca de lembrança ou esquecimento, que são muito peculiares. Se você olhar, por exemplo, o Salmo 25, no verso 6, nós lemos o seguinte: Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Então, quando o salmista está falando assim, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, ele naturalmente não está dizendo que por algum motivo Deus se esqueceu delas, Deus se esqueceu de ser bom. Ele está falando, e na verdade é um pedido para que Deus tenha uma ação condizente ao seu caráter. Né? Então,
Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, é um pedido para que Deus haja conforme, de acordo com o seu caráter. Bom, há um texto também lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, verso 9, que diz assim: Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Nesse texto, o profeta está pedindo para que Deus não se lembre apenas do que eles estão fazendo, ou seja, as suas muitas iniquidades. Ele está pedindo que Deus olhe para o seu povo além daquilo que ele está vendo e o povo está fazendo, né? A prática da iniquidade, o pecado deliberado. Então, é também um pedido para que Deus haja, né? Tenha uma ação a partir não apenas do pecado do povo, mas que, sobretudo, que esta ação esteja de acordo com o seu caráter. Naturalmente, o profeta está clamando e pedindo por misericórdia, apesar da iniquidade do seu povo, do povo em que ele habita. Então, quando o texto de Juízes fala que esta geração se esqueceu de Deus, ele não está falando da função cognitiva, lembrar e esquecer. Mas ele está dizendo que é como se o povo, por conta da conveniência da situação, mesmo conhecendo a Deus, deixou de segui-lo e de fazer a sua vontade. Eles não apagaram Deus das suas memórias, né? Eles sabiam quem Deus era, eles sabiam qual era a vontade de Deus, porque a gente presume que, assim como era no Antigo Testamento, os ensinamentos acerca de Deus eram passados de geração após geração, né? E tanto é que eles conhecem a Deus, tanto é que eles não se esqueceram cognitivamente, eles não apagaram Deus da memória, tanto é verdade que isso não aconteceu, que quando eles estão passando pela aflição causada pelo momento que eles estão vivendo de idolatria perante os povos cananeus, eles rapidamente se lembram de Deus e pedem por socorro. Então, se eles tivessem esquecido de Deus de maneira cognitiva, se eles tivessem apagado Deus das suas memórias, como se isso fosse possível, eles então não clamariam a Deus por socorro. Então, quando o autor de Juízes está narrando esse esqueceram de Deus, está dizendo o seguinte, é como se eles soubessem quem era Deus, qual era a vontade dele, mas deliberadamente abriram mão de tudo isso e passaram a viver de acordo com a sua própria vontade. O autor de Juízes está falando que é possível saber coisas sobre Deus de maneira intelectual, né, de maneira cognitiva, mas ainda assim não viver de acordo com aquilo que se sabe de Deus. Esse é o grande aspecto da espiritualidade acerca desta ideia aqui de lembrar ou esquecer. É possível ser um cristão, frequentar a igreja, ler a Bíblia, saber trechos da Bíblia de cabeça, sem que isso efetivamente esteja presente nos nossos corações. Na verdade, essa é a grande causa que faz com que este processo de idolatria seja possível. Ou seja, a gente pode se encher de conhecimento acerca de Deus, tanto da Bíblia, quanto de inúmeros livros, literaturas, pessoas que falam sobre as coisas de Deus, mas ainda assim pode não existir uma conexão entre a mente e o coração. Em palavras muito simples, é como se estivéssemos dizendo o seguinte: é possível falar sobre a Bíblia, é possível citar versículos bíblicos, qualquer pessoa pode fazer isso. Basta que ela tenha as suas faculdades intelectuais normais.
qualquer pessoa pode falar sobre o que está escrito na Bíblia, decorar versículos e tudo mais. Agora, uma coisa é ter este conhecimento intelectual. E outra coisa é este conhecimento acerca de Deus e da sua vontade, fazendo parte do nosso coração, fazendo com que a gente não apenas saiba essas palavras, mas que elas estão introjetadas dentro de nós, elas moldam o nosso falar, o nosso agir. É como o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Ou seja, ele não apenas conhece a palavra de Deus, mas na medida em que ele conhece a Deus por meio da sua palavra, ela passa a moldar o seu caminho, ela é o seu direcionamento, é a sua bússola. A palavra de Deus gera, às vezes, o desconforto de percebermos que estamos em pecado, que não estamos fazendo a vontade de Deus, e ela mesma nos conduz a esse movimento de saída dessa situação, a fim de que o nosso caráter seja amoldado ao caráter de Cristo. Então, se a palavra de Deus não torna o nosso coração sensível, se os nossos ouvidos não estão abertos para compreender que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela ainda hoje fala conosco, nos molda, nos transforma, então é possível que ela esteja ficando só na nossa mente. E aí a gente começa a partir dela tecer inúmeras teorias, procuramos respostas meramente intelectuais, queremos saber de situações apenas por curiosidade. Então nós passamos a partir da palavra de Deus, apenas ficar neste aspecto da intelectualidade e deixamos de aprofundá-la, de fazer com que ela cause uma transformação aí no nosso coração, no nosso agir, no nosso falar e na maneira como nós cumprimos a vontade de Deus. Então isso é importantíssimo nós percebermos. Imagina que situação seria nós lermos, por exemplo, o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E a única coisa que a gente conseguisse pensar acerca disso eu sei esse texto de cor, já ouvi esse texto, já ouvi alguns sermões sobre isso, umas coisas interessantes, mas isso não comunica mais nada ao nosso coração, isso não traz mais ao nosso coração paz, consolo, conforto, fica só no âmbito da intelectualidade. Então, esse é o motivo principal. Esta situação, onde nós vemos que é possível saber coisas de Deus intelectualmente, sem que elas necessariamente habitem o nosso coração, esse é o motivo principal para o qual nós precisamos de restauração, de avivamento. E avivamento é um tema que hoje tantas vezes é mal colocado, está envolto a modismos, mas a Bíblia fala sobre um avivamento bíblico. Aliás, esse texto que nós estamos conversando hoje, ele de alguma maneira vai mostrar esse processo de avivamento, e ele é muito diferente do que se diz por aí. É por isso que nós precisamos de restauração, é por isso que nós precisamos de avivamento, porque o que se sabe de Deus fica na mente, mas não chega no coração. E aí o coração vazio de Deus, ele naturalmente dá lugar, abre espaço para uma outra divindade. Se Deus está só na mente, mas não está no coração, o coração fica vago, abre espaço para uma outra divindade, e é justamente aí, nesse momento, que a idolatria acontece. Se Jesus não ocupa plenamente o nosso coração, um outro Deus vai ocupar, ou outros deuses vão ocupar os nossos corações. Daí a importância de nós pensarmos aí sobre o que significa lembrar e esquecer de Deus. Olhando aqui para essa situação, vemos a gênese do problema. Israel conhecia a Deus e os seus mandamentos intelectualmente, mas isso já não estava em seu coração. E aí então Deus vai começar um processo
de restauração, um processo de provocar avivamento na vida do povo de Israel. Como que ele faz isso? Como é que é esse processo? Bom, a primeira coisa é como nós já vimos na introdução, de que ele haveria de permitir que o seu povo fosse enlaçado pelos cananeus e pelos seus deuses, né? Então ele vai permitir este sofrimento ao povo, a fim de que este sofrimento cause no seu povo, tenha como efeito em seu povo voltar os seus corações para ele, né? Então, o verso 8 do nosso texto diz assim: Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Né? Então, como nós já falamos, a ira de Deus em nenhum momento se sobrepõe aos seus outros atributos. Né? A ira de Deus não se torna maior do que o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Tudo isso em Deus é pleno. E é exatamente por isso que Deus permite este sofrimento por meio de sua ira, mas também, com o seu amor, graça e misericórdia, faz com que este sofrimento seja pedagógico, né? Faz com que esse sofrimento leve os israelitas a olharem para dentro de si, olharem para a sua situação, faz com que eles se questionem como foi que eles chegaram até aquele momento, como foi que eles foram parar tão fundo no poço. Então esse sofrimento é pedagógico e esse é o primeiro passo, é o primeiro estágio desta produção de restauração, de avivamento que Deus vai fazer no povo de Israel por conta das suas escolhas, por conta da sua idolatria deliberada, né? Então, o sofrimento não tem o objetivo de exterminar o povo, mas tem o propósito, na verdade, de redimi-los, de salvá-los, né? E aí o texto continua, porque o efeito do sofrimento, de fato, vai aparecer aí no versículo 9, né? Especialmente no início do versículo 9. Vai dizer o seguinte: clamaram ao Senhor os filhos de Israel. Então, depois que a ira do Senhor se acendeu contra o povo e de que ele, o Senhor, os entregou na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, passaram-se 8 anos de sofrimento pedagógico. E então, chega o tempo em que este sofrimento pedagógico atinge o seu objetivo. O povo clamou ao Senhor, né? E a prova de que eles jamais se esqueceram cognitivamente, eles jamais apagaram o Senhor das suas mentes. Eles então clamam ao Senhor, né? Então aqui está o primeiro estágio, né? Esse clamor é o momento em que a mente e o coração voltam a ter uma conexão entre aquilo que se sabia acerca de Deus, aquilo que Deus havia falado em suas promessas e que havia sido ensinado de geração após geração. É quando essa máquina que estava parada, enferrujada, que levava essa informação intelectual para o coração, para o sentido, para o vigor, para o fervor espiritual, né? Essa máquina que estava parada, ela volta a funcionar. Essa conexão volta. Então, eles clamam ao Senhor. E aí aquele esquecimento de Deus que foi narrado lá no verso 7 dá lugar a essa lembrança sobre quem Deus é e o que ele faz, né? Então aqui, esse é o primeiro estágio, né? O primeiro estágio é desse sofrimento pedagógico que tem como objetivo trazer o povo de volta para o Senhor, né? Esse primeiro estágio dessa restauração ou deste avivamento no coração do seu povo. O segundo estágio é agora quando Deus vai dar o próximo passo nesse processo. E o próximo passo é quando Deus resolve levantar um juiz, né? Ele levanta um líder para conduzir este povo
para a liberdade, né? E esse juiz vai conduzir este povo não apenas para a liberdade visível, né? A liberdade que Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, privou o povo de Israel. Mas esse libertador vai conduzir o povo a esta liberdade visível, mas vai conduzir o povo também à liberdade espiritual, ou seja, já que eles estão se voltando ao Senhor, esse processo de arrependimento, de mudança, de lembrança sobre quem Deus é, isso naturalmente e automaticamente está conduzindo o povo de volta ao Senhor. Então, nesse momento, nós temos aí envolvido arrependimento, mudança de vida, e o povo vai provar e experimentar uma liberdade total, não apenas a liberdade dos problemas visíveis, mas também a liberdade espiritual, né? E aí é justamente nesse momento, nesse segundo estágio, que Deus levanta um líder, que vai aparecer o primeiro juiz. O nome dele é Otiniel. E você deve lembrar do Otiniel, porque nós já falamos sobre ele já apareceu aqui no nosso estudo, lá no início, porque o Otiniel é aquele que foi casado com Axa, que é filha de Caleb, né? E eles formaram, conforme o registro lá de Juízes, capítulo 1, dos versos 11 a 15, eles formavam aquela família que era o contraponto de Israel, né? Ou seja, enquanto Israel estava se entregando à idolatria, a família de Otiniel, Axa e Caleb era uma família que era fiel a Deus, permanecia fiel a Deus, que não se entregou à idolatria, não se esqueceram de Deus, como fez a maioria do povo. Então, todos os relatos que nós temos no livro de Juízes a respeito de Otiniel são relatos de Otiniel como um homem de fé, um homem que confiava em Deus. São sempre boas referências, né? Ele não havia se contaminado com a idolatria do povo e permanecia fiel a Deus. Então, o restante do verso 9, como nós lemos, vai dizer o seguinte: e o Senhor lhe suscitou libertador, que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Então, perceba, primeira coisa, no versículo 9, que esta libertação que Deus promove é uma libertação conjunta. É um ato de Deus junto com um libertador que ele mesmo levanta, né? Um ato conjunto de Deus e desse juiz. O verso 10 vai dizer o seguinte: veio sobre ele o Espírito do Senhor e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Veja que interessante aqui, até esse aspecto com as palavras, né? Israel havia se entregado a outros deuses, e Deus então entrega Israel na mão de Cusã-Risataim. Mas aí Deus vem e começa a trabalhar no coração desse povo, de maneira que 8 anos após eles clamam ao Senhor, e o Senhor vai atendê-los. Deus então levanta o juiz, e assim como Deus um dia entregou Israel nas mãos de Cusã-Risataim, Deus agora vai entregar Cusã-Risataim nas mãos de Otiniel. Então veja o ato de Deus de libertação em todo momento, não apenas aqui. E o versículo 10 falou que logo que o Espírito do Senhor veio sobre Otiniel. E isso aqui também é um aspecto teológico interessante que a gente não pode deixar passar, porque no Antigo Testamento, quando Deus levantava homens para cumprirem os seus propósitos, a maneira como Deus haveria de garantir que este propósito iria se cumprir, né, era do próprio Deus entregando o seu Espírito a esses homens. Só que era uma questão muito específica, ou seja, Deus chamou Otiniel, né, falou para que ele fosse libertar o povo, e aí ele vai lá e dá o seu Espírito a Otiniel para que Otiniel possa cumprir esta missão, né, na maneira que isso acontece.
Quando termina, Deus então retira o espírito dele, porque a missão já foi cumprida, e aí segue a vida normalmente. Então o Antigo Testamento trata muito dessa perspectiva, de que Deus levanta homens, ele vai lá, dá o seu espírito para que eles possam cumprir a missão. Missão acabada, Deus retira o seu espírito, o espírito volta para Deus. Diferente do que acontece, por exemplo, no Novo Testamento, onde nós falamos sobre o texto do derramamento do Espírito, que não é dado apenas a um, mas é dado a toda a sua igreja. E não é mais retirado dela, né? Ou seja, o Espírito Santo permanece com a sua igreja e ele, inclusive, é o penhor, é a garantia da volta de Jesus. Né? Então, essa é uma diferença muito específica aqui entre Antigo Testamento e Novo Testamento. O Espírito do Senhor, como diz o texto, vem sobre Otiniel, porque ele vai garantir que esta função, que esta missão que ele está tendo diante de Deus e diante do povo, vai ser cumprida. Então, o Otiniel, ele vai cumprir a missão, porque Deus estava com ele, Deus o havia chamado e Deus havia dado o seu Espírito, né? E assim como aconteceu, narrado no verso 10, o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Né? Então, nós poderíamos dizer que esse é o terceiro estágio desse processo de restauração e avivamento, que é quando Deus envia o seu Espírito a fim de garantir que esta restauração e este avivamento tenha bom êxito. Né? Então, para a gente lembrar aí dos três estágios, o primeiro, Deus envia esse sofrimento pedagógico. Né? Segundo, Deus proporciona um líder para guiar o povo nesta transição. E terceiro, Deus envia o seu Santo Espírito para capacitar este líder nesse processo e garantir que este processo de restauração e avivamento, de fato, aconteça. Né? E foi isso que aconteceu com Israel, nesse período de Otiniel. Essa é a restauração que Deus promove, esse é o avivamento que Deus promove, e esse é o verdadeiro avivamento. Né? E aí, o início do verso 11 vai nos trazer, pelo menos, duas informações interessantíssimas. A primeira, narrada no primeiro bloco, vai dizer o seguinte: então, a terra ficou em paz durante 40 anos. Né? Então, esse período de paz, esse período de sossego, é o período em que o povo está absolutamente livre de toda opressão física, né, dos cananeus, do rei da Mesopotâmia, já que ele agora, né, estava morto, o povo estava liberto, mas é também esse sossego espiritual diante da idolatria e tudo o que ela produz, porque o povo de Israel, durante 8 anos, pôde ver o que a idolatria produziu, aonde a idolatria os levou, o fundo do poço que eles se meteram por conta da idolatria diante dos deuses cananeus. Né? Então, eles viram o resultado de tudo aquilo e viram também que o Senhor havia os libertado. Então, eles passam aí um momento de 40 anos, né, que é um momento de paz, um momento de tranquilidade, um momento que o avivamento produzido lá naquela situação continuou cumprindo com seus efeitos, ou seja, a mente e o coração voltaram a ficar conectados acerca sobre quem Deus era. Né? E isso permaneceu durante 40 anos. Mas aí vem a segunda parte do versículo 11, né, que vai nos mostrar que, mesmo Otiniel sendo um homem fiel e temente a Deus, mesmo o texto não mostrando a nós nenhum tipo de atitude imoral, qualquer coisa nesse sentido, ou seja, a imagem de Otiniel é uma boa imagem, né? Ele é bem apresentado aqui no texto. Contudo, o Otiniel tinha uma limitação, e essa limitação vai gerar a transição para o próximo momento. Então, depois de 40 anos sob a liderança do Otiniel, diz o final do versículo 11,
Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Então, nessa estrutura que nós temos aqui, nós percebemos claramente que a paz e a liberdade que Israel estava desfrutando dependiam da liderança desse juiz. Porque a liderança desse juiz era uma liderança de alguém que havia sido levantado por Deus. Era a liderança de alguém que ainda tinha com ele o Espírito de Deus. Porque a missão que Deus havia dado a Otiniel não era simplesmente de libertar o povo daquela escravidão, mas era também a missão de conduzir o povo. Então, o Espírito de Deus esteve com Otiniel o tempo todo, enquanto ele liderava o povo neste novo momento. Porém, diz-nos o texto que este representante visível de Deus faleceu. E logo após a sua morte, é o que nós vamos ver a partir do versículo 12, que aquele ciclo presente em Israel, chamado ciclo do pecado, ele vai completar mais uma volta, vai girar e vai começar de novo. Então, novamente, o povo vai fazer o que era mal perante o Senhor. E o que marca essa transição é justamente a morte do Otiniel. Otiniel, que pelo poder de Deus trouxe paz e liberdade ao povo, mas o Otiniel não era eterno. E aí, esse texto mostra para nós, ele termina dessa maneira, parece, não é um final feliz, como nos filmes de Hollywood. Não é um final feliz. No final, o Otiniel morre. E pior ainda, e isso vai marcar um momento de novo declínio na vida do povo. Esse texto mostra e aponta para nós, então, que nós, enquanto povo de Deus, precisamos de um Salvador, de um libertador, mas que seja ilimitado, que seja eterno. Nós, se tivéssemos um Salvador e Libertador que tivesse um fim com a sua morte, nós estaríamos vivendo o mesmo estágio de declínio que Israel viveu. Então, a limitação de Otiniel aponta para o poder ilimitado de Jesus. Apocalipse 1, 17 e 18 diz assim: Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Até essa partezinha aí do versículo 18. Então, para que o nosso coração não se transforme num balde de gelo, num muro de pedra, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos deste Salvador e Libertador que é eterno, porque é Jesus quem mantém esta conexão entre a mente e o coração ativa, funcionando, viva e restaurada. De maneira que, se nós achamos que pelas nossas próprias forças ou pelo nosso intelecto nós conseguimos simplesmente suprir as necessidades espirituais que temos, nós estamos enganados. Então, nós corremos sim o risco de saber muitas coisas sobre Deus, de ouvir muitas mensagens sobre Deus, de conhecer muitos textos bíblicos do Evangelho. Nós corremos sim o risco de frequentar uma igreja, seja pouco tempo ou há muito tempo, e ainda assim esta conexão entre a mente e o coração está completamente paralisada. E quando isso acontece, o nosso coração abre espaço para outros ídolos. Lembre-se, Israel servia aos deuses cananeus na mesma medida em que continuava conhecendo a Deus. O seu esquecimento não foi um apagão da memória, mas sim uma atitude de dizer: eu sei quem o Senhor é, eu sei o que o Senhor quer, mas eu vou viver da maneira como eu acho que eu tenho que viver. Foi isso que produziu todo o sofrimento de Israel, e Deus, que é bom e misericordioso, usou este sofrimento como instrumento pedagógico para produzir no povo um avivamento, uma restauração. Por isso Deus então levantou o juiz e deu a ele o seu espírito para que esta missão fosse de fato concluída, executada e acontecesse de acordo com a vontade de Deus. Deus hoje nos dá o seu Santo Espírito e ele produz em nós esse avivamento.
E avivamento só nos é necessário quando nós entramos pelo mesmo caminho que o povo de Israel entrou. Porque se não entramos nesse caminho, naturalmente o nosso coração, a nossa vida é de fato uma vida biblicamente avivada. Então, dito isto, vamos às nossas reflexões tão importantes acerca do que lemos até aqui. Primeira coisa que a gente precisa pensar quando nós olhamos para esse texto e olhamos para nós também, a primeira coisa que a gente precisa pensar é se a palavra de Deus ainda faz o nosso coração vibrar. Se quando nós lemos a Bíblia, se as promessas de Deus respondem e aquecem o nosso coração diante de toda a dificuldade que por vezes passamos. Temos que pensar. Segunda reflexão importante é pensar se a palavra de Deus ainda nos desafia, se ela desafia a cada um de nós a mudar de atitude, a mudar de pensamento, se a palavra de Deus ainda provoca em nós um arrependimento de verdade, ou se nós vivemos como aquelas pessoas que já resolveram todos os seus problemas, a palavra de Deus já não diz mais nada a nós sobre mudança, a gente já começa a falar, não, eu sou assim mesmo, não tenho como mudar, Deus me fez assim, Deus me conhece, como se isso fosse uma desculpa suficiente diante da vontade de Deus expressa nas Sagradas Escrituras. Então esse é um pensamento, é uma reflexão que a gente pode fazer olhando para esse texto, né? Se quando somos desafiados pela palavra de Deus para mudar e para nos arrependermos, se nós respondemos positivamente a essa necessidade de mudança e a esse arrependimento, ou se nós criamos desculpas para não mudarmos e para não nos arrependermos. Vale pensar. Uma outra coisa também interessante para a gente pensar, você se mantém grato a Deus pela salvação em Cristo Jesus? Ou seja, saber que Jesus Cristo te salvou ainda traz sorriso nos seus lábios, ainda é o que te conforta, o que te consola diante de todas as calamidades, diante de todas as possibilidades. Saber que o amor de Deus foi tão grande a ponto dele entregar o seu próprio Filho na cruz por amor a mim e a você. Isso ainda faz sentido para você? Ou isso faz mais sentido que qualquer outra coisa na existência? É bom pensar sobre isso, porque a resposta a esse ato de Deus, da nossa parte, é sempre um ato de gratidão. Então, se nós vivemos a vida a partir da perspectiva da gratidão a Deus, isso talvez seja a marca essencial que prove o quanto faz sentido para nós, o quanto alegra de verdade o nosso coração saber que Jesus entregou a vida dele por nós. E o fato de você saber, né, uma última reflexão, o fato de você saber que Jesus está vivo influencia a sua vida de alguma maneira, influencia o seu dia, por exemplo, influencia a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Saber que Jesus não é apenas uma ideia, Jesus não é apenas um modelo ético, um modelo moral, de que Jesus não é um simples mestre que ensinou a gente uma filosofia de vida, ou ensinou a gente a pensar de um jeito, a viver de um jeito, mas que de fato Jesus está vivo, ele é presente, se relaciona conosco, como nos garantem as Sagradas Escrituras, né? Então vale pensar sobre isso, se o fato de nós sabermos que Jesus está vivo, se isso influencia positivamente a nossa vida e também a maneira como nós pensamos e agimos. Bom, se você percebe que a partir dessas perguntas, se você percebe que há uma falta de conexão entre a sua mente e o seu coração, entre aquilo que você sabe de Deus e entre aquilo que está entranhado em você, é hora então de, assim como o povo de Deus, clamar ao Senhor, a fim de que Ele produza na sua vida restauração e avivamento para a glória dEle. E que você viva então aquele tempo que o povo de Deus viveu, 40 anos de paz e liberdade. Mas ainda o nosso desejo é que você não viva este tempo contado, mas que, tal como o nosso Salvador, que é eterno, que o seu tempo de paz e liberdade também seja eterno. Hoje nós ficamos por aqui. Espero que você tenha aproveitado bastante.
que tenha abençoado você nessa quarentena e que a palavra de Deus, então, fale profundamente ao seu coração. Um grande abraço, beijo no coração e na semana que vem nós nos encontramos novamente. Deus te abençoe. Tchau, tchau.